Ainda falando sobre a imutabilidade, há aqui o incentivo para a oração, né? Que consolo haveria em orar a um Deus que, como um camaleão, mudasse de cor a cada momento? Quem elevaria uma petição a um príncipe terreno que fosse tão mutável, que atenderia a um pedido um dia e negaria no outro? Se alguém pergunta, mas que utilidade há em orar a um ser cuja vontade já foi fixada? Respondemos, porque ele exige a oração. Que bênção Deus prometeu em que nós o busquemos? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, como diz 1 João 5,14. E ele sempre quis tudo que é para o bem dos seus filhos. Não conheço nada, em certo sentido, na minha vida, experiência cristã, que seja tão consolador como a doutrina da eternidade, da imutabilidade. Naturalmente, pois, o pecador, para aquele que não se arrependeu dos seus pecados, é terrível essa doutrina, né? Esses atributos de Deus. É terrível. Mas para você que crê no Senhor, isso é o consolo, né? Temos um Deus eterno e imutável. Uma vez que ele disse que se você crer, você será salvo, e você faz isso, e você tem essa experiência com ele não muda, tá? Você não pode ficar pensando, não, eu creio em Jesus, mas eu posso ser que Deus me despreze depois. Não, ele é imutável. Aquilo que ele disse que você se fizer, você tem que confiar nele. Então, amados, a mutabilidade de Deus é apenas um resumo muito breve, mas nós temos outra, a onipresença de Deus, outro atributo ligado à sua personalidade. A sua onipresença significa que Deus está presente em toda parte. Ora, vocês se lembram de que já falamos que Deus é Espírito? Portanto, quando dizemos que Deus está em toda parte, não nos expressamos em termos corporais. E quase impossível assimilar essa ideia, não é mesmo? Essa ideia do onipresença. Todavia, elas são ensinadas claramente na Bíblia e se tornam nosso dever encará-las e aprendê-las. Ora, é o seguinte, a Bíblia diz aqui a onipresença de Deus, por exemplo, Jeremias 23, 23, 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor? Ele enche os céus e a terra. Ele enche a terra, ele está em toda parte. Então, particularmente, sobre este ponto, vamos tomar o Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no Sheol a minha cama, né? Eis que tu ali estás. Se tomares as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, e até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Né? Então a palavra de Deus diz também, porque nele vivemos e nos movemos, existimos, Atos 17, 28. Então é impossível escapar à presença, à vista de Deus onipresente, né? Que está em todo lugar. Um outro atributo é a sua onisciência, isto é, Deus conhece todas as coisas. O seu conhecimento é sempre um conhecimento absoluto. Ele conhece todas as coisas exaustivamente. E o conhecimento é perfeito, completo, o conhecimento de tudo. Ele sabe todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos, conhece todas as criaturas, tanto do passado, presente e futuro. Conhece perfeitamente todos os pormenores da nossa vida, de todos os seres, seja esses seres no céu, na terra ou no inferno. Ele conhece tudo. Conhece o que está em trevas, como diz Daniel, né? 2:22. Então nada escapa da sua atenção, tá certo? Nada pode ser escondido dele. Não há nada que ele esqueça. Bem, podemos dizer mais. Tal ciência é para mim maravilhosa, tal alta que eu não posso atingir. Salmo 109:6. Seu conhecimento é perfeito.
E como diz em Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então isso é um atributo tremendo, né? Que Deus sabe tudo da minha vida, sabe tudo da sua vida, amado irmão. Então você tem que saber com quem você está lidando. Então há muitas afirmações, diz assim, ó, o entendimento dele é infinito. Você tem Provérbios, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então a Bíblia, amados, ela fala, né, nos fala dessas porções detalhadas sobre a sua onisciência. Por exemplo, ela nos fala sobre o conhecimento que Deus tem da natureza. Conta o número das estrelas, chamando pelo seu nome, como Salmo 147:4, né? Tem também, diz assim, acaso se lembram daquelas palavras de nosso Senhor, né, nos quais ele nos diz que nenhum pardal cai por terra sem que nosso Pai o queira. Então, esse conhecimento absoluto nas coisas mínimas, né? Conhece o meu assentar e o meu levantar, né? E entendes o meu pensamento, né? Cerca o meu andar, no Salmo 119, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conhece, tendo visto atentamente a aflição do meu povo, como diz o Salmo em Êxodo 33:7. Então fala desse conhecimento. Então tem mais, diz assim, até os cabelos da vossa cabeça estão contados, Lucas 12:7. Quer dizer, Deus conhece os detalhes, Deus conhece os pormenores, Deus conhece tudo na sua vida, tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você está passando, Ele conhece. Então nós devemos chegar a Ele e orar, porque Ele é o Deus onisciente. Então você tem que aprender quem é Deus, para você aprender, para você orar a Ele, para você saber que o Deus que nós cremos é o Deus eterno, imutável, é o Deus eterno, é o Deus onipresente, é o Deus onisciente. Então isso deve fortalecer a nossa oração, amados. Esse conhecimento que Deus tem, Ele tem um conhecimento de tudo, né? Mas também dentro desse conhecimento está a sabedoria. Então nós temos que saber que há a sabedoria de Deus, né, dentro do conhecimento. Então nós temos que aprender que esse conhecimento ele aplica, e essa aplicação é a sabedoria, né? E nós temos que ter a sabedoria, pedir a Deus essa sabedoria.